Primeiramente, professor Silvio, é um grande prazer ter você aqui, um amigo, um colega de trabalho aí, uma pessoa que tem muito carinho, e ter a oportunidade aí de você falar com a gente um pouquinho a respeito aí da sua experiência, né? O que te levou a traçar os caminhos que você traçou aí dentro da sua formação, desde lá da fisioterapia, né? Desde a sua época de Bauru, e aí você contar um pouquinho aí pra gente o que está acontecendo agora na sua vida, desde chegar aí nos dias de hoje. Nós temos aqui alunos de graduação, tem um aluno de mestrado, e eu acho importante para eles conhecer um pouco da história das pessoas de sucesso como é você. Né? Então, só para te apresentar, o professor Silvio, ele é fisioterapeuta, hoje ele está fazendo pós-doutorado pelos departamentos de Patologia e Engenharia Biomédica na Universidade do Estado de Oregon, é isso, Silvio? Mas você me corrige aí. Ohio, em Columbus, nos Estados Unidos, na área de pesquisa de nanotecnologia. Também é doutor em ciência pela Universidade de São Paulo, Instituto de Biociências, na área de pesquisa de controle neural da respiração, aí, ó, em doenças neurodegenerativas, então tem alguma coisa a ver com o nosso grupo aqui, né? Nessa época você fez o doutorado sanduíche no Departamento de Patologia e Neurociência da Escola de Medicina de Exner Medical Center, é isso? Acertei também, Silvio? E tem mestrado em ciências também, né, pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, Departamento de Psicobiologia na área de pesquisa cronobiologia e doença do ciclo vigília e sono. E é membro da Sociedade Brasileira de Fisiologia e Sociedade de Engenharia Biomédica. Isso é algumas das coisas que o Silvio já fez aí, mas tem artigos publicados e outras coisas, né, Silvio? Então, faça outras apresentações aí necessárias, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Então, beleza. Primeiramente, obrigado, Alexandre, por ter lembrado da gente. Obrigado a todo mundo que está aqui na sala, de ter disponibilizado um tempinho para a gente bater um papo, né? Conversar e talvez tirar dúvidas, se eu puder. Pelo menos, acho que a função do grupo aqui de estudo, nesse momento que o Alexandre pensou, é pelo menos, sei lá, trocar uma ideia ou tirar dúvida de alguma coisa e poder servir como talvez inspiração, né? Porque a gente consegue, se a gente tentar e a gente estudar, a gente consegue atingir os nossos objetivos. Eu ainda estou à procura dos meus objetivos, tal, mas traçando o caminho, assim, você consegue vencer barreiras, às vezes acha que é impossível, mas de repente tudo é possível, né, Alexandre? Se a gente estudar, se a gente tá focado naquilo que a gente quer, nunca desistir de estudar. Então, como o Alexandre comentou, há algum tempo atrás, em 2006, eu me formei na USC, na Universidade Sagrado do Coração, agora Unisagrado, né? E foi um tempo muito legal, fiz fisioterapia lá, o professor Alexandre foi meu professor da área de respiratória, especialmente na parte clínica, né, na parte prática, onde eu tive o primeiro contato com o hospital, com a UTI, com respirador mecânico, né, já em 2006. Era o Bird Mark 7, lembra, Alexandre? Que a gente aprendia a montar. Tá aí. Pode voltar. Então, voltando lá naquele ponto, nesse momento foi muito importante para mim, porque eu tive experiência da clínica, né, de atender paciente, de estar ali no hospital. E eu acho que foi a partir daquele momento, quando eu tive a disciplina de respiratória, com o professor Neilson, com o professor Alexandre, que eu comecei a me interessar por pesquisa, por ler papers, né, ler artigos científicos. O Alexandre já tinha um grupo também de estudar artigo. Eu lembro que o professor Alexandre trazia para a gente, em sala de aula, nas aulas práticas, alguns artigos para a gente ler, estudar. Foi a primeira vez mesmo que eu comecei a entender o que seria o método científico para fazer pesquisa. Lógico, a gente tinha aulas teóricas de metodologia da ciência, mas na prática foi a primeira vez que eu tive contato com o paper, né, com o artigo, nessas aulas práticas de respiratória. Eu me formei em 2006 já com esse pensamento, olha, o que eu posso fazer além da clínica, porque eu gostava muito de trabalhar com o paciente, mas o que eu posso fazer além da clínica para uma coisa mais relacionada a aplicar algum estudo em que eu poderia estar envolvido, né?
Aí me deram um conselho, olha, você, ao invés de você ficar na clínica como fisioterapeuta clínico, você pode tentar fazer uma pós-graduação, e nessa pós-graduação você focar mais em alguma pesquisa básica, alguma pesquisa de campo, né? Foi aí que eu comecei a me interessar por fazer a pós-graduação. Nesse meio tempo, o próprio professor Alexandre me convidou para ser professor na Anhanguera, lá em Bauru. Então, também foi a primeira experiência que eu tive em sala de aula, né? Eu cheguei a dar aula também em Lençóis Paulista, mas a meu tempo maior, assim, em sala de aula com alunos, corrigindo prova, aquele dia a dia, né, de professor, foi em 2008, a partir de 2008, 2007, 2008, que eu fiquei ali com o professor Alexandre, eu dava aula de anatomia, cinesiológica, né, e ortopedia depois no próximo semestre. E foi também uma experiência muito rica para mim, foi onde eu tive que desenvolver uma habilidade de apresentar aula, de passar conhecimento, tal. Então tudo isso somado, toda a minha formação lá na fisioterapia, minha experiência com pacientes, e mais essa experiência em sala de aula, com docência, deu mais força, mais assim, coragem para eu tentar partir para um passo seguinte, que era a pós-graduação. Foi quando eu fui para São Paulo, mudei para São Paulo, tentar fazer o mestrado em São Paulo. Eu fui contratado pelo Instituto do Sono naquela época, que é a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa. Lá também era professor, dava palestras, mas aí basicamente, as minhas atividades foi como consultor de ritmos biológicos. Foi quando eu comecei a preparar a minha dissertação de mestrado. Aí eu entrei na Universidade Federal de São Paulo, pela Escola Paulista de Medicina, em 2012. Nesse momento também foi muito rico para mim, porque eu não imaginava o quão grande é o campo de fisioterapia, né, do fisioterapeuta. Então ali eu comecei a entender que a gente poderia aplicar o nosso conhecimento clínico de fisioterapeuta em empresas, né? Então ali eu prestei consultoria para grandes empresas de minério, como a Vale, como a TAM, né, que antigamente era a TAM, agora é a Latam. Então a gente prestava consultoria como fisioterapeuta para promover uma melhor qualidade de vida em trabalhadores de turno, aqueles trabalhadores que precisam trabalhar durante a noite, ficar acordado durante a noite, e inverter o seu ciclo vigília-sono e ter que dormir durante o dia, né? Quando eu terminei o mestrado, eu comecei o doutorado, mas não na Universidade Federal de São Paulo. Eu fui para uma área mais básica, que era na Universidade de São Paulo, no Instituto de Ciências Biomédicas. Eu comecei lá no departamento do Instituto de Ciências Biomédicas, no departamento de farmacologia, que deu oportunidade para a gente fazer um doutorado de sanduíche. Eu não sei se todo mundo sabe que existe essa possibilidade, né? Quando você está na pós-graduação, você pode escrever um projeto de pesquisa, propor para fazer uma parceria com outras universidades. Então, como se você fizesse parte da sua pós-graduação, vinculada a outra universidade. E essa outra universidade pode ser fora do país, inclusive. Então, eu tive a oportunidade de fazer aqui no Brasil, aí no Brasil, né, chama de sanduíche, né? Eu tive a oportunidade de fazer essa parte do meu doutorado aqui nos Estados Unidos. Aí eu queria perguntar se é só no doutorado que tem a oportunidade de fazer sanduíche ou se mestrado assim já abre essa oportunidade. Excelente pergunta, obrigado. Você tem a oportunidade sim no mestrado também, mas é mais fácil no doutorado, porque esse sanduíche tem duas maneiras, né? A primeira maneira é mais difícil, porque o próprio aluno tem que arcar com os gastos e tal. A segunda via é quando você tem uma agência de fomento que paga a sua bolsa para você poder fazer esse sanduíche. E as agências de fomento fortes no estado de São Paulo, que é a CNPq e a FAPESP, elas é mais fácil você conseguir esse financiamento quando você está engajado no doutorado, porque o doutorado tem mais tempo, são 4 anos, né, no mínimo aí de período onde você pode fazer um sanduíche exatamente no meio, depois que você qualificou o seu doutorado. Então, se você aplicar no mestrado, pode acontecer sim, mas eu acho que a concorrência é maior, então a probabilidade é
é quase que garantido. Se você tem uma bolsa FAPESP, por exemplo, no doutorado, é quase que garantido você conseguir um sanduíche. Respondi a pergunta, acho que sim, né? Sim, respondeu, Silvio, muito obrigada. É possível sim, viu? É só você conversar com o seu, vamos supor, se você está no seu mestrado, seu doutorado, você conversa com o seu orientador, explica para ele a vontade que você tem de fazer essa pesquisa fora da sua universidade e, lógico, o seu orientador, ele tem que ter uma parceria com outro laboratório, com outra instituição de ensino. Então, essa parceria que é possível para a agência de fomento pagar. Então, se você não tem essa parceria, fica mais difícil. Então, a primeira coisa é conversar com o seu orientador. Eu nem sabia, eu vou contar para vocês, eu nem sabia que tinha essa possibilidade. Eu estava lá na USP, lá, naquela época eu morava na USP, lá no centro residencial da USP, no CRUSP, e a gente jantava no chamado Bandejão, né? Aquele restaurante lá universitário. E eu estava lá no Bandejão e alguém me perguntou, falou, você já fez o sanduíche? E eu lembro que eu pensei assim, na hora, eu não sabia, eu falei assim, que tipo de sanduíche, né? Tipo, eu estava jantando ali, né? Mas aí o pessoal me explicou, falou, não, é estudar, fazer parte do seu doutorado fora. Eu falei, não, nem passou pela minha cabeça. Aí a pessoa falou, quanto tempo faz que você está no seu doutorado? Eu falei, 2 anos. E, olha, 2 anos é exatamente o tempo que você precisa, mínimo, para aplicar para o sanduíche. Converse com o seu orientador. Aí eu sentei com a minha orientadora e falei, olha, existe essa possibilidade e tal? E ela falou, sim, vamos tentar fazer um projeto de pesquisa, a gente manda para essa universidade parceira, se eles lá aprovarem, a gente junta e manda para a FAPESP, para essa agência de fomento. Aí a FAPESP, então, vai aprovar ou não, dependendo do seu currículo, do currículo do seu orientador, e do currículo do seu supervisor fora também, né? Porque também o seu supervisor fora tem que participar de todo esse processo. Então, e aí foi possível. Eu escrevi o projeto, fui aprovado e abriu portas para mim fazer ter essa experiência internacional. Geralmente o sanduíche é de 6 meses a 1 ano, geralmente. Então você tem que se dispor a ficar fora do seu país por 6 meses a 1 ano. E, assim, passagem de avião, mensalidade, né? O salário que você recebe por mês é tudo pago pelas agências de fomento. Então, acho que é uma excelente oportunidade. Não é fácil, mas se você se preparar e fazer um bom projeto, é totalmente possível. Tanto é que eu consegui, eu nem esperava assim e eu consegui. Silvio, eu tenho outra pergunta, desculpa estar te atrapalhando, mas qual que foi a maior dificuldade sua, assim, quando chegou lá nessa questão do sanduíche? Dificuldade acadêmica ou dificuldade pessoal? Não, acho que o que você achar, assim, qual se enquadrar na maior dificuldade que você encontrou, tanto pessoal quanto acadêmica. Legal. Como é o seu nome mesmo? Meu nome é Beatriz. Beatriz, olha, acho que assim, tudo que é novo, aparentemente é difícil. Então já começa com a dificuldade de ser coisa nova. Aparentemente é difícil. Depois que você começa, você olha para trás e fala, até que não era tão difícil assim. Basta que eu, me esforce. No meu caso, eu tenho muita fé, então você tendo fé também ajuda bastante. Eu tenho uma família também que me ajuda, minha esposa, né? Então tudo isso contribui. Porque você tem a dificuldade acadêmica em si, que é a dificuldade de escrever um bom projeto, dificuldade de escrever um projeto em outra língua, porque não é a nossa língua nativa, né? Tem que escrever em inglês. Então você tem que estudar inglês, tem que se esforçar. E tem a dificuldade de entender como é que é feito ciência fora do seu país. Porque primeiro você entende como faz a ciência aí no Brasil, depois que você acha que já viu como é que dança conforme a música, né? De repente você vai para outro país e tem uma maneira diferente de fazer ciência. Então é uma outra dificuldade. E também tem a dificuldade do idioma, né? Como eu falei para vocês, e a dificuldade de ficar longe da família, né? Longe de casa. Se você somar esses três elementos aí, dificuldade da língua, dificuldade de fazer um bom projeto e ficar longe da família, depois de alguns meses isso desaparece.
porque você está acostumado ali com a língua, você já acostumou com o jeito de fazer a ciência, e você já sabe o caminho de como escrever um projeto para ser aprovado aqui. Então, a minha dica para vocês é assim, sempre vai ter dificuldade quando vocês encaram pela primeira vez. Mas depois que venceu aquela primeira barreira, aí vai embora. Aí é pronto para a próxima barreira e a próxima dificuldade. E assim a gente vai crescendo. E aí fica à vontade também, tá, de fazer mais perguntas. Em 2019 eu voltei para o Brasil. Em 2017, 2018 eu fiquei aqui nos Estados Unidos para fazer sanduíche. Acabou o sanduíche. Eu voltei para o Brasil porque é uma norma da FAPESP, do governo brasileiro, muito justa, inclusive, que quando você faz pesquisa fora do país com verba federal, ou no caso estadual, que é o caso da FAPESP, você obrigatoriamente tem que retornar ao país por mais 2 anos no mínimo, para aplicar o que você aprendeu fora no nosso país. Então eu voltei para defender o meu doutorado em 2019 e aplicar aquilo que eu conheci, que eu aprendi aqui, na finalização do meu doutorado. E antes de 2019, antes de eu defender, eu já fui convidado para voltar para cá para fazer o meu pós-doc. Então eles me ligaram, aí não tinha mais eu não tinha mais relação com a FAPESP ou com a USP na hora que eu defendi. Eu fui contratado pela universidade daqui. Então, aí já é diferente. Aí você recebe o salário, né? Então, você só tem que se preocupar com o visto, porque eu sou estrangeiro, então você precisa se preocupar com o visto de permanência num país estrangeiro para poder desenvolver seu trabalho e sua pesquisa. Alguma dúvida, algum comentário nesse primeiro timeline? Pode ir, Silvão, pode seguir em frente. Tá bom. Achei interessante colocar isso aqui, porque no meu mestrado, na fisioterapia, quando eu atendia pacientes, e no meu mestrado, que eu atendia trabalhadores de turno, eu estava trabalhando com o ser humano como um todo, né? Eu tinha que estudar ali as dores, as limitações físicas, a privação de sono, e a sua relação com a sua família, né, com a sua escala de trabalho. Mas no meu doutorado eu foquei no cérebro, não no corpo inteiro, né? Eu fui no cérebro para poder entender controle neural da respiração, porque eu sempre gostei da respiratória, graças aí ao professor Alexandre. Então eu queria puxar um pouco para a parte respiratória. Porque no sono, quando eu estudava sono, um dos principais problemas que afeta o trabalhador de turno, que tem distúrbio do sono, por exemplo, é a apneia respiratória do sono, né? A apneia do sono é um dos principais problemas. Então eu pensei, opa, eu que estudava ali cronobiologia, ritmo, vigília, sono, por que não estudar a parte respiratória do sono? Então é onde eu fui para a apneia do sono. Mas eis que o destino vai abrindo portas, assim, vai traçando coisas que você nem imagina. Eu comecei a me interessar por doenças neurodegenerativas. Ô Silvio, Oi. Você pode contar para eles aí como é que foi, não sei se você vai lembrar da história, né? Aquilo que te instigou a fazer a pesquisa. Lá no começo, você lembra do estágio que aconteciam umas coisas na UTI que te deixou meio inquieto? Só para explicar para eles que a pesquisa sempre vem da inquietude que tem uma cabeça pensante como era a sua na época já, como aluno. Por que tinha algumas coisas que sempre aconteciam à noite? Você lembra que eu te falei isso? Acho que fui eu ou o Neilson que falou, né? Conta essa história, você lembra disso, né? Então, uma coisa que o Alexandre comentou que é interessante, né? Para gente que gosta de estudar e gosta de fazer pesquisa, a gente sempre fica perguntando coisas, né? Tipo, ué, mas por quê, né? Por quê? Essa inquietude, né? E assim, eu lembro que havia um comentário, assim, que na UTI o paciente tinha uma piora clínica durante a noite. E muitas vezes ia a óbito, evoluía para óbito também durante a fase escura do dia, né? E bom, você pergunta, por quê, né? Como é que a morte, entre aspas, sabe que é noite e que é dia, né? E aí se você começar a ver empiricamente, você começar a pegar prontuário, pegar dados para saber o que acontece,
com a pressão arterial, com a glicemia, com a liberação de alguns hormônios, com a liberação de hormônios que inclusive regulam o ciclo vigília-sono, com o processo inflamatório, com o processo metabólico, você começa a ver que tem uma relação com o ciclo claro-escuro, se é noite ou se é dia, né? Então, eu lembro que na época eu fui participar de um congresso, de uma conferência em São Carlos, e aí lá assistindo a fisiologia do exercício e tal, foi um professor convidado de São Paulo, professor da Unifesp, que ele mostrou lá um planeta assim rodando, assim, o planeta Terra rodando, o Sol, assim, e uma face do planeta com luz e outra parte escura, né? E aí ele explicou que existe uma relação muito estreita entre nossos ritmos biológicos e o ciclo claro-escuro. E aí eu lembrava, pensava assim, não, na UTI pode ser que isso esteja acontecendo também. Alguma coisa lá na UTI acontece durante a noite ou durante o dia que pode interferir na evolução do paciente ou não. Ou mesmo na resposta do paciente a um ventilador mecânico, por exemplo. Eu lembro que eu fiz uma pergunta lá em São Carlos, e foi interessante, não sei se eu comentei isso com o Alexandre, o chair lá do congresso, ele falou assim, olha, o professor lá de São Paulo pode responder só 5 perguntas. 5. E 6 pessoas levantaram a mão, eu inclusive, né? E aí o organizador do evento deu o microfone para um, deu o microfone para outro, segunda pergunta, terceira, quarta, e não deu o microfone para mim, né? Quando chegou na 5ª pergunta, ele falou, essa é a última, acabou, não... quem falou, e tal. E eu continuei com a minha mão levantada, eu era o 6º ali, mas continuei com a minha mão levantada. E aí, quando terminou tudo, o pesquisador lá falou assim, olha, tem alguém aí que quer fazer mais a 6ª pergunta aí, pode passar o microfone para ele. E aí eu perguntei, olha, que acontece na UTI? Porque você está explicando aí a Terra rodando, ciclo claro-escuro, mas e na UTI, o que acontece? Tem algum hormônio, por exemplo, igual você comentou, o hormônio melatonina aí, que pode estar diferenciado durante a noite, durante o dia, ou o cortisol, que pode afetar a pressão arterial, por exemplo, e prejudicar o paciente em determinados horários do dia? Eis que ele falou para mim assim, como é o seu nome? Eu falei, Silvio. Ele falou assim, ó, passa o seu e-mail aqui para mim, porque eu não sei essa resposta, mas eu acho interessante. E a gente pode fazer um projeto com isso. E eu fiquei assim, todo tímido, né, na época. Eu lembro que acabou lá a conferência lá, eu estava indo embora. Aí o professor Paulo Azevedo, acho que o Alexandre conhece ele, o professor Paulo Azevedo da Unifesp de Santos, falou para mim, vai lá, conversa com esse professor aí. Aí eu passei o meu e-mail, esse professor Marco Túlio de Mello, que foi o meu orientador no mestrado. Eu fui para São Paulo porque ele me convidou para a gente desenvolver um projeto baseado nessa pergunta, que estava me inquietando na UTI, na UTI do Hospital de Base de Bauru. E outra coisa interessante é que a gente começou na UTI do Hospital São Paulo, lá na Vila Clementino, lá em São Paulo, vinculada à Universidade Federal de São Paulo, e a UTI era na época no 9º andar, e não tinha janela, grande parte da UTI não tinha janela, então os pacientes não viam o sol, se era dia, se era noite, se era nada. E baseado no nosso projeto, na nossa proposta, o professor, diretor do Hospital São Paulo, diretor clínico do Hospital São Paulo, pegou a nossa proposta e mudou a UTI do 9º andar para o 11º andar, porque o 11º andar tinha janela, tinha pistas temporais. E aí sim a gente começou a coletar melatonina lá, de dia, de noite e tal, e assim começou o meu projeto de mestrado. Era isso, Alexandre? Silvio, e qual que é a resposta da pergunta? Do porquê que acontece isso na UTI? É, legal. Olha que interessante, né? Deixa eu ver se eu venho nesse slide aqui, ó. Esse slide aqui, ó. Olha só que interessante. Aqui está a Terra, que eu falei para vocês lá, rodando. Uma parte clara, uma parte escura. A gente, nós, espécie humana, a gente é dependente de luz para sobreviver, né? Se você apagar tudo, ficar tudo escuro, você não consegue sobreviver. Especialmente, imagina a gente lá na época das cavernas, lá no começo, nossos ancestrais. Se eles saíssem da caverninha lá para caçar
durante a fase escura, tudo escuro, muito provavelmente você ia ser caçado, porque você não ia ver animal maior do que você te caçando, certo? Então, nossos ritmos sincronizou com o ciclo claro e escuro da Terra. Ou seja, quando você tem sol, por exemplo, igual aqui, alguns hormônios, algumas variáveis rítmicas são secretadas para que você vá caçar. Então, por exemplo, aumenta a sua temperatura corporal, aumenta o seu cortisol, aumenta seu metabolismo, aumenta a sua atividade muscular, reduz a sua fadiga e aumenta a sua fome, então a sua vontade de buscar alimento. Quando você acaba de acordar, o que acontece? Você vai tomar um café. Inclusive, você elimina peso extra, né? Você elimina urina, você elimina fezes, o que tiver extra ali. Por quê? Porque você tem que sair da sua caverna para caçar. Isso é um bom momento para você caçar animais menores do que você e não ser caçado por animais maiores, porque você está vendo, tem luz. Então a sua atividade inclusive neuronal e hormonal foi sincronizada para caça na fase clara. Quando chega a fase escura, tudo vai diminuindo, né? Dá um cool down, assim, vai diminuindo, sua temperatura vai caindo, o seu metabolismo vai caindo, cortisol plasmático também vai diminuindo, essa fase aqui é o começo dessa parte cinza aqui da noite. A única coisa que aumenta é a melatonina, porque a melatonina é o hormônio da noite, o hormônio darkness, né? O hormônio que avisa todos os órgãos, seja no fígado, seja no cérebro, seja na pele, seja o pâncreas, seja o pulmão, o controle respiratório, o controle cardíaco, que é noite fisiológica. Então aquilo vai reduzindo algumas funções. E aí você começa a bocejar, o seu balanço entre oxigênio e CO2 também diminui, vai alterando, e você começa a ter a sonolência. Desliga seu fisiológico, o seu cérebro só começa a trabalhar, mais do que até durante o dia, mas o seu corpo ali entra em repouso. Para quê? Para que na fase escura, onde você não está apto a caçar, você recupera suas energias. Quem está sincronizado com esse ciclo claro e escuro, beleza, está saudável, tudo bem. O que acontece quando você está com um processo inflamatório crônico, uma sepse, ou algum problema onde você tem um dessincronismo dessas variáveis fisiológicas? Ou, por exemplo, quando você está muito tempo acamado na UTI. Se você olhar aqui a curva do cortisol plasmático, após 4 da manhã, mais ou menos, ele começa a subir, numa pessoa saudável, normal. 4. E vai subindo até as 10 da manhã, por exemplo. O seu vaso sanguíneo, a sua força de contração do seu coração está adaptado para essa pressão mais alta nesse horário, porque estão sincronizados. Se caso você desincroniza e esse cortisol plasmático, por exemplo, está alto no começo da noite, e seus vasos, por exemplo, não estão preparados para receber isso, essa pico de pressão, pode sim aumentar a probabilidade de você ter um microderrame durante a noite, por exemplo. Ou se você ter um infarto durante as primeiras horas do dia, onde a sua pressão atinge um pico grande. Tem alguns cardiologistas que até comentam, né? De forma, assim, engraçada, mas didática. Se você passou das 10 horas da manhã e não teve um ataque cardíaco, a sua probabilidade de morrer até o final da tarde diminui bastante. Então a resposta é essa. Na UTI tem um dessincronismo desses ritmos e quando chega durante a noite, alguns processos pioram o quadro inflamatório. E aí se o indivíduo está ali muito crítico, a probabilidade de ele vir a óbito aumenta. Lógico, existem outros fatores, mas esse é um dos fatores. Engraçado, quando você pensa em temperatura central também, a sua temperatura, não a da axila aqui, mas a sua temperatura visceral, aquela medida em artérias, por exemplo, ela tem um controle muito fino, assim, e fica oscilando entre 36,3 e 38 graus durante o dia. Então, essa temperatura também interfere no seu metabolismo. E ela aumenta quando você está nas primeiras horas do dia e diminui daqui a pouco. Quando vocês atingirem aí no Brasil 8 horas da noite, a sua temperatura começa a cair também. Tudo isso tem interferência na nossa vida diária, né? No nosso humor, no quanto a gente está disposto a trabalhar, a estudar. Tem gente, por exemplo, que gosta de estudar durante o dia, de manhã. Tem gente que gosta de estudar durante a noite. Tem aquelas pessoas que acordam super bem humoradas
e outras super mal-humoradas. Então, essas oscilações também têm a variabilidade interindivíduo, né? Mas todas elas estão sincronizadas com o ciclo claro e escuro. Como o professor Alexandre falou, essas pesquisas geraram alguns artigos, né? Por exemplo, esse aqui que eu publiquei, ele já tem bastante citação porque ele faz uma correlação entre o trabalho em turno e o impacto metabólico. Então, por exemplo, se você desincronizar o ritmo claro e escuro durante longo tempo, quem tem predisposição a diabetes, por exemplo, dispara uma diabetes mais precoce do que normalmente ocorreria. E também tem pico de glicemia maior. Quem, por exemplo, tem uma predisposição à hipertensão arterial também sofre com o impacto se você ficar privado de sono. Então, uma série de fatores metabólicos a gente conseguiu publicar quando você inverte o ciclo claro e escuro. Aí no Brasil também a gente mostrou alguns artigos falando que a escala de trabalho tem a ver também com a escala da sua família, né? Olha que interessante. O dia a dia da sua família, a rotina diária, também interfere, que é lógico, interfere na sua escala de trabalho, mas também interfere na sua saúde. Então, a gente propôs aí uma harmonia entre escala de trabalho, escala social e ritmos biológicos. E tem outros artigos também que a gente comparou se a pessoa tem criança em casa ou não, porque se tiver criança pequena em casa ou não, isso também muda, né? Essa relação muda. Preparei uns slides falando da parte respiratória, mas eu não sei se você acha que dá tempo. Vamos lá, Silvio, vamos falar, que eu acho que é interessante, sim. Pode falar. Eu vou adiantar aqui, ó. Esse aqui foi alguns capítulos de livros que a gente escreveu baseado nesses estudos aí de ritmos biológicos. E eu só queria mostrar para vocês o quanto a gente, como fisioterapeuta, pode contribuir quando a gente entra nessa área de pesquisa para campos assim tão diversos assim que a gente nem imagina. Então você vê, ó, a gente pode contribuir com a estrutura predial de um hospital, por exemplo, mudando a UTI de andar. Veja, se você escreve e comprova que aquela sua tese, a sua hipótese tem fundamento. Ou, por exemplo, você pode trabalhar com escalas de trabalho. Imagina, você usando o seu conhecimento na área, por exemplo, de fisiologia respiratória, o quanto isso impacta no ciclo vigília-sono do indivíduo e na escala de trabalho do indivíduo. Eu fui convidado também a fazer um capítulo escrevendo sobre essa variação de temperatura e umidade para pacientes paralímpicos. Então, em 2011, um pouquinho antes da Olimpíada de Londres, 2012, eles me convidaram para fazer um capítulo onde eu teria que explorar como que a temperatura central e o próprio controle respiratório é afetado em indivíduos amputados, por exemplo. Então, indivíduos que vão participar da Olimpíadas, mas da Paralimpíadas. Porque esse controle é diferente, porque você tem uma área corpórea diferente, né? Então, a pressão arterial, o controle da temperatura e o quanto que esse indivíduo transpira ou não, tem a ver com quanto de área ele tem. Então, se ele não tem uma perna inteira, se ele não tem um braço inteiro, se ele não tem as duas pernas, ou se ele não movimenta aquela perna como bomba, né? Aquela perna como bomba muscular de retorno venoso, esse controle também pode ser alterado. Então, esse livro é interessante, esse capítulo é interessante para quem se interessa por fisiologia, especialmente do controle termostático do nosso corpo e rendimento, né? Alto rendimento. Então, na parte respiratória, que eu gostaria de passar assim rápido com vocês, porque eu não sei se eu tenho tempo, vocês que estão estudando aí com o Alexandre, eu gostaria de chamar a atenção por um ponto. Quando a gente pensa em doença neurodegenerativa, Parkinson, esclerose múltipla ou Alzheimer, que seja, qualquer doença neurodegenerativa, que significa perda neuronal, sistema nervoso central, cérebro, vocês também têm que levar em conta o comprometimento respiratório. Porque, às vezes, o fisioterapeuta clínico, ele parte do princípio que a alteração respiratória ela é exclusivamente muscular, da mecânica respiratória. Então, às vezes, vocês podem atender um paciente com Parkinson, no estágio avançado da doença,
e imaginar que a sua restrição respiratória, ela é exclusivamente da sua restrição da caixa torácica, músculo. Mas esse dado eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é lógico que tem a restrição, mas não é só a parte muscular. Existe uma área no cérebro que controla a respiração. Essa área, especialmente aqui no bulbo, aqui na área ventrolateral do bulbo, se você imaginar aqui a parte do bulbo, abaixo do cerebelo, e no finalzinho ali, na transição entre o cérebro mesmo e a medula espinhal, você tem uma parte ventral ali com um conjunto de neurônios daquela região que mandam informação para o diafragma, por exemplo, até para o músculo abdômen, quando você precisa fazer uma expiração forçada, mas especialmente para o diafragma. Esse circuito, ele controla a nossa respiração em repouso, controla o nosso soluço, por exemplo, o nosso bocejo, a nossa fala, se você vai cantar, se você vai suspirar, por exemplo. Todo esse movimento involuntário respiratório é feito através dessas áreas aqui. Então, quando você tem uma doença neurodegenerativa, você não pode deixar de considerar diminuição de neurônios dessa região e problemas respiratórios. Porque não adianta você só fazer, por exemplo, a espirometria, que é um importante agente de mensuração de capacidade pulmonar e da caixa torácica, mas tem que levar em consideração que existe uma informação também vindo da área central. E se essa área já está neurodegenerada, você vai ter uma resposta diferenciada na sua espirometria, por exemplo. Então, isso é uma coisa que eu queria mostrar aqui para eles, aqui, Alexandre, porque, basicamente, a gente induziu a doença neurodegenerativa em modelos experimentais, e aí, na hora que for olhar aqui, ó, vou pular essa parte, mas na hora que for olhar a parte respiratória, veja aqui, ó, aqui é a frequência respiratória desses animais, aqui é volume corrente, e aqui é volume minuto. Então, se você olhar aqui na barra cinza, os animais, assim, antes dos nossos experimentos. Se você olhar aqui na barra branca, são os animais que receberam salina no cérebro, ou seja, nada, solução salina, solução fisiológica. Mas as barras coloridas aqui em vermelho, azul e verde, foram os animais que estão em processo neurodegenerativo. Qual a diferença entre as cores? O tempo de processo de degeneração. Então, o verde é onde seria o estágio mais avançado da doença. Então, veja que a resposta ventilatória em repouso já é diminuída. E se você colocar ele num desafio, por exemplo, como a hipercapnia, também é diminuída. Veja esses animais aqui do grupo verde, em ar ambiente, por exemplo, 21% de oxigênio aqui, e aqui, ó, quando a gente aumenta 7% de CO2, veja que esses animais não conseguem aumentar a frequência respiratória, não conseguem lavar o CO2. É por problema muscular nesse caso? Não, é por problema central. Então você teria que também trabalhar a sua terapia, além de exercícios musculares, considerando essa disfunção neural da respiração. Em humanos, o que eles fizeram, né? Para tentar fazer uma coisa mais aplicada em humanos, porque tem determinados experimentos que você só é permitido em modelo animal, né? Então, por exemplo, nesse caso aí, desse modelo animal, eu, particularmente, transfectei neurônios no cérebro com alguns vírus que são ativos quando você induz luz, laser. E aí, quando eu induzia laser, eu melhorava o padrão respiratório desses animais. Ainda não está aprovado pelo FDA aqui, essa técnica chama optogenética. Ainda não está aprovado para humanos você transfectar. Na Europa teve alguns testes em humanos, mas você transfectar neurônios com esse tipo de rodopsina, né, que é um promotor viral que abre o neurônio, abre a membrana do neurônio quando você joga laser. Como ainda não dá para fazer isso em humanos, eles estão indo para uma outra área. Ao invés deles focarem nessa parte de melhorar neurônios respiratórios, eles estão indo na parte de melhorar a atividade muscular. Então, por exemplo, está bem já avançado a estimulação cerebral profunda em pacientes com Parkinson.
Então você coloca eletrodos no cérebro, em áreas específicas do córtex, próximo do bulbo também, e você estimula de forma profunda alguns neurônios que estão ali próximo dos neurônios que já morreram. Isso tem um improve, né, uma melhora no tremor, em sintomas, por exemplo, motores. É uma coisa assim, automática, Alexandre, é incrível. Você vê o paciente ali tremendo antes de você induzir essa estimulação profunda, e na hora que você induz a estimulação profunda, ele para de tremer imediatamente. Isso, é lógico, contribui com a mecânica respiratória. Mas ainda a gente está caminhando na questão de fazer uma plasticidade por optogenética, como eu fiz nos meus animais e humanos. É só para mostrar para vocês que quando você diminui neurônios em áreas diferentes do cérebro, por exemplo, essa região aqui chamada NTS, é a região de entrada do sistema nervoso central. Quando você vai acompanhando a medula, a primeira parte do cérebro depois da medula é essa região chamada NTS, o núcleo trato solitário. E essa região é muito importante para quem estuda respiratória, porque nessa região, por exemplo, você tem a modulação de neurônios quando você tem uma alteração no pH, por exemplo. E isso tem tudo a ver com a gasometria, por exemplo. Então, esses neurônios, eles expressam um fator de transcrição que são sensíveis à alteração do hidrogênio. Então, se você altera a ventilação, por exemplo, se você lava demais o CO2, por exemplo, esses neurônios são sensíveis a isso. E eles começam a inibir os neurônios inspiratórios. Ou o contrário, se você começa a aumentar demais o CO2, esse outro grupo de neurônios aqui, chamado RTN, aqui, ó, é numa área aqui também rostral, eles são fundamentais para a vida, né, Alexandre? Porque, por exemplo, se você está numa sala, quieto, e começa a aumentar o nível de CO2, você não percebe, porque não tem o cheiro, né? Mas você começa a ficar ofegante. Por quê? Porque essa região aí do RTN tem neurônios sensíveis também ao H+. Então, se você tem um aumento de CO2, quebra do CO2, aumento de hidrogênio, aumento do H+, ali correndo no sangue, quando chega nessa área do cérebro, esses neurônios imediatamente mandam informações para neurônios pré-motores inspiratórios. E aí o diafragma começa a fazer tanto uma contração mais rápida, quanto uma contração mais deep, né, profunda, assim, mais vigorosa, para você trazer o oxigênio e ventilar mais o seu pulmão. E aí você, de novo, mantém esse equilíbrio. Isso acontece 24 horas por dia, e se falhar esses neurônios, aí você morre. Então eles são críticos, né? E aí você vê que interessante, né? Independente do tempo da neurodegeneração, conforme você vai diminuindo neurônios longe até do cérebro, você começa a ter alteração respiratória. Não sei se vocês sabem aqui, ao lado esquerdo que eu estou mostrando no painel D aqui, não é na região respiratória, é lá na substância negra, onde morre neurônios quando o indivíduo tem Parkinson. E o que isso quer dizer? Isso para levar, para vocês guardarem na mente, né? Às vezes, você começa um processo neurodegenerativo 1 década antes de você ter sintomas. E aí você só vai procurar o médico, o neurologista, por exemplo, quando você, por exemplo, começa a tremer. Ou quando você começa a perder a memória. Mas quando esses sintomas estão aparecendo, já morreu neurônios há um bom tempo em outras áreas. Então, a medicina hoje, ela foca nessa medicina mais personalizada para poder identificar esses processos neurodegenerativos bem antes dos sintomas. Porque, caso contrário, você pode ser tarde demais, né, Alexandre? Aí a gente também está publicada essa correlação entre essa disfunção neuroanatômica e experimental, assim como também o papel de alguns astrócitos nesse controle respiratório, tanto durante a fase acordada, quanto durante o sono. E agora, acho que há um mês atrás, a gente publicou também um artigo falando do controle vascular no cérebro, quando tem vasodilatação ou vasoconstrição, quando você tem a alteração do pH, a alteração do CO2 e do hidrogênio também. Depois, em outra oportunidade, a gente pode discutir melhor isso aí. Deve estar em algum lugar aqui. Eu coloquei para vocês. Isso aqui é só genes, neurônios, também da parte respiratória. Esse slide é optogenética, como eu falei para vocês,
que você transfecta o neurônio com um receptor de membrana aqui sensível à luz, e quando você liga a luz, né, a luz azul nesse caso aqui, você dispara o diafragma e o animal respira tanto em hipóxia quanto em hipercapnia ou mix, né, ou os dois juntos, você também dispara essa respiração. Então eu queria só te agradecer pela sua parceria, né? Não é a primeira vez que a gente conversa online, né, Silvio? Foi no mestrado que você descobriu, assim, que você queria realmente ir para a área de pesquisa, ser pesquisador e não para a parte acadêmica? Olha, que interessante pergunta, né? Essas perguntas fazem a gente olhar para trás né, e refletir, né? Eu acho que antes da faculdade eu já tinha vontade de fazer pesquisa, Antes, quando eu entrei na faculdade no primeiro ano, eu era monitor da Marcinha, a professora Márcia, de bioquímica, lá de fisiologia, e eu lembro que eu ficava perguntando para ela assim, por que a gente tosse? Ou por que a gente espirra, né? Ou como que a gente dá risada, né? Que parte do cérebro faz a gente chorar, sabe, essas coisas? E aí ela falava, não, eu não sei, vamos pensar, vamos ler e tal. Então acho que já vem assim, de antes. Agora, desculpa o barulho aqui, estão passando aqui com a máquina. Agora é o seguinte, Beatriz, eu quero deixar para vocês, antes de a gente terminar isso, ó, é uma combinação de coisas, nunca é uma coisa só. Então, a fé, seja lá em que for que você acredita, fé, tipo, eu posso fazer isso. E amigos que estão sempre do seu lado, porque a gente não faz nada sozinho, nada do que eu consegui, eu publiquei, ou se foi sozinho, é sempre um time, é sempre uma equipe. E às vezes ajuda, não é nem ajuda assim, que parece uma ajuda de pegar na sua mão e fazer, não. A maioria das vezes é uma dica, um comentário, uma palavra de incentivo, que nem o Alexandre me deu tantas lá no começo. Se lá naquela conversa, lá no Anguera, se ele falasse para mim assim, não vai não vai dar certo, tipo uma coisa pessimista, assim, eu na hora eu ia falar, tá bom, e não ia. Então acho que é uma série de fatores que faz você ir tentando. Então, Beatriz, se você tem vontade de estudar e tem vontade de fazer alguma coisa diferente, como pesquisa, ou mesmo na clínica, fique atento às pessoas que estão do seu lado e que querem o seu bem, porque a gente não consegue nada sozinho, nada. Tudo que eu consegui foi por conta de ficar prestando atenção naquelas pessoas que têm mais experiência do que eu, pode me dar como conselho. E assim, eu sou grato a todos. Eu tenho uma lista infinita de pessoas que eu sou grato. E sem elas eu não faria nada. Bom, Silvio, mais uma vez, então, eu quero te agradecer aí pela sua ajuda, pela sua participação. Mandei mensagem para você, você prontamente me atendeu aí, então eu fico muito feliz de poder contar com a sua presença nessa noite aqui com a gente, tá bom? Vamos combinar outras vezes de você nos ajudar aí com algumas reflexões, discutir os artigos aí.